Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Fran falando. Vamos fazer hoje a nossa segunda aula sobre polígonos. Hoje nós vamos falar da soma dos ângulos internos. Já tem bastante exercício aí no Classroom para vocês e eu vou resolver alguns deles nessa aula. Então, pega seu caderno de matemática e vai acompanhando, vai anotando tudo junto comigo, tá? Vamos lá. Vamos entender melhor ou saber marcar onde é o ângulo interno e onde é o ângulo externo. Lembra que eu falei na aula anterior? Vou desenhar meio tortinho aqui, mas essa medida aqui, ó, a intersecção, a união de um vértice a outro, dos vértices aqui, ó, de uma semirreta e outra, esse espaço aqui nós chamamos de ângulo interno. Então, eu vou ter um aqui, eu vou ter outro aqui, terei outro ângulo aqui, e mais ângulo aqui, e aqui eu tenho, então, outro ângulo. Esse aqui é um pentágono e ele vai ter 5 ângulos internos. Onde que vai ser o ângulo externo? Então, para a gente pensar no ângulo externo, o ideal é fazer um prolongamento desse desenho aqui, ó. Como se eu pegasse uma régua e continuasse essa reta. E onde vai ser o ângulo externo? Vai ser justamente esse trecho que liga até o prolongamento. O meu ângulo ficou um pouco errado. Na verdade, o meu ângulo ficou errado porque eu peguei o trechinho errado, então eu quero aqui, ó. Isso. Então, olha só, neste polígono aqui, ó, dentro da figura, eu tenho o ângulo interno. E aqui, fora da figura, vamos identificar ali, ó, eu vou ter o ângulo externo, ok? Então, e aqui dentro, então, nós temos ângulos internos. Fácil de saber onde fica cada um, tá? Parte de dentro, interno, parte de fora, externo, ok? Ah, tem uma coisa importante, turma. Daqui até aqui, ó, nós vamos formar o que nós chamamos de ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus. Então, se eu pensar que aqui mais aqui, eu vou sempre formar aí 180 graus, ok? Somando o interno com o externo dá 180. Quer saber outra coisa que sempre dá 180? A soma dos ângulos internos de um triângulo, ok? Sempre dá 180 graus. E é partindo dessa premissa que nós vamos saber, vamos usar como parâmetro para somar os outros ângulos. Pense o seguinte, do triângulo eu sei que se eu somar este, mais este, mais este, vai dar 180. Isso quer dizer o quê? Neste triângulo aqui, ó, cada ângulo desse aqui poderia valer 60 graus. 60 mais 60 mais 60, 180. Agora, pense se você tiver um quadrilátero. Aqui a gente tem um quadrado. Como que eu vou fazer tomando como parâmetro o triângulo? Eu vou dividir este quadrilátero em triângulo. Olha lá. Se eu traçar de um vértice a outro, aí uma reta, eu vou ter o quê? 2 triângulos, tá vendo? Nesse caso, o que que nós temos? Nós temos que, se é 2 triângulos, todos esses ângulos internos aqui, ó, este ângulo, mais este ângulo, mais este ângulo, ou seja, os 4 ângulos internos, não vai totalizar 180, vai totalizar 2 vezes o 180, ou seja, 360. Então, em um quadrilátero, a soma dos ângulos internos dá 360 graus. E agora, se eu tiver um pentágono, então aqui eu tenho 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5, então eu tenho um pentágono. Como que eu vou fazer com ele? Eu consigo também dividir esse pentágono em triângulos. O que eu vou fazer? Eu vou escolher um vértice, vou escolher esse aqui, ó. Pronto, um triângulo, lembra? Cada triângulo é 180. Partindo do mesmo vértice, eu vou puxar outro traço aqui. Portanto, eu consigo identificar o quê? Ó, 1, 2,
3 triângulos. Então, o que nós vamos ter aqui em nossa referência? Para um pentágono, eu vou ter 3 vezes, vamos colocar um vezes assim, ó, 3 vezes a medida de 180, ok? Por que 3 vezes? Porque eu tenho 3 triângulos, então eu vou ter ali 3 vezes a medida de 180. Isso vai dar que a soma total é 540 graus. Vamos colocar esse zerinho aqui, só que lá em cima, ok? Então, o que que eu tenho ali, ó? Como são 3 triângulos, eu vou fazer 3 vezes 180. Para o pentágono, a soma dos ângulos internos totaliza 540. Só que tem uma coisa. Se o seu polígono for muito complexo, tiver muitos lados, não vai ficar legal a gente ficar fazendo essa coisa aí de localizar os triângulos. Começa a ficar difícil. Então, para isso, se ficou difícil, existe também uma fórmula. Então, eu posso fazer localizando os triângulos ou eu posso seguir uma fórmula que é um padrão para isso. Então, a gente vai seguir a fórmula e vai fazer para o pentágono. Vamos ver se vai dar 540 também? O que eu tenho aqui, ó? Soma dos ângulos internos é igual número de lados menos o 2 vezes o 180. Vamos repetir ali, ó. A soma dos ângulos internos é igual. Quantos lados tem um pentágono? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos ter ali, ó, 5 menos 2 vezes 180, ok? Então, a soma dos meus ângulos vai dar 3 vezes 180. Então, a soma dos meus ângulos é 540, viu? Você pode fazer localizando os triângulos, olha aqui, 3 vezes 180 porque temos 3 triângulos, ou segue a fórmula, onde o N é o número de lados que tem esse polígono, ok? Então, vamos lá. Já tem um exercício que eu tirei lá das tarefas da SED, tá na aula 83, exercício 2, e o que nós temos que fazer aqui, ó? Sabendo que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180, determine o valor da incógnita x de um triângulo cujas medidas de seu ângulo são x mais 2x mais 3x. Então, o que a gente tem nesse exercício? Nós temos um triângulo qualquer, onde um ângulo dele vale x. Deixa eu ver se eu consigo pôr um x aqui dentro, ó. Um ângulo vale x. Outro ângulo vale 2x. Tá que eu... Ih, não, tá errado. Aqui não, tem que ser lá pertinho. Vamos tentar colocar lá pertinho. A gente uma hora consegue. Mas é que eu não tô conseguindo não, gente. Tá confuso. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui mesmo. 2x. Ah, ficou esquisito, mas tudo bem. E o outro vale 3x. Vamos tentar escrever aqui mesmo. Fica meio esquisito, tudo bem. X, 2x, 3x. O que nós sabemos? Que a soma de todos eles vai dar 180. Então, x mais 2x mais 3x é igual a 180. Isso a gente já sabe. E a gente tem aqui uma equação de primeiro grau. Passamos metade desse trimestre estudando a equação de primeiro grau. Primeiro passo, organiza a equação. X mais 2x mais 3x é igual a 6x. 6x igual a 180. E agora, letra para um lado, número para o outro. Deixa o x sozinho. O 6 que tá aqui grudadinho, multiplicando, ele passa para o outro lado, mas ele passa dessa vez dividindo. Vamos marcar ali, ó, o 6 dividindo. E aí, turma, nós sabemos que 180 dividido por 6, o nosso x será igual a 30. Por quê? Porque 3 vezes 6 é 18. Como é ângulo, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar
o sinalzinho de grau ali em cima, ok? Portanto, x igual a 30 graus. Essa é uma das tarefinhas da SED que eu acabei de resolver com vocês. Mais uma. Lá na aula 84, exercício 1. Uma parede retangular possui as dimensões de 3 metros de comprimento e 2,5 de largura. Determine a soma das medidas dos ângulos dessa parede. Bem, ele falou para nós aqui que nós temos um retângulo, né? E ele pede a soma das medidas dos ângulos. Turma, o que eu posso fazer? Posso fazer pela fórmula ou eu posso lembrar que um retângulo, se eu dividir em triângulos, quantos triângulos deu? 2. Cada triângulo é 180. Nós temos aqui quantos triângulos? 2. Então, a gente vai fazer de um jeito mais fácil ainda. A gente vai fazer assim, ó. 2 vezes o 180 igual 360 graus. Tá resolvido. Professora, por que que você não usou as medidas? Porque esse dado aí, essa informação, ela tá ali só para confundir a nossa vida. Ela não interfere na nossa resposta. Porque qual é a pergunta? A pergunta é qual é a soma dos ângulos desta parede. Ou seja, ele quer os ângulos internos aqui, ó, desse retângulo. Ele não tá querendo saber a área. Se quiser saber a área, as medidas de comprimento e largura iriam nos interessar, mas não é essa a pergunta. Então, isso aqui é informação que está aqui desnecessária. O que eu preciso saber? Preciso saber que um retângulo é 2 triângulos, portanto, 2 vezes 180 igual 360, resolvido o exercício. Muito fácil. Partiu para a aula 85, exercício 2. Ah, esse aqui é mais interessante. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360, determine o valor de x na figura abaixo. Olha ali, deu essa figura. Esses ângulos aqui valem x e estes ângulos valem 3x mais 20. Ok, a soma de todos eles é 360. Nós vamos criar uma equação. Ó, tô partindo desse lado aqui e vou para sentido horário. X mais 3x mais 20, mais x, ó, tô aqui, vim pra cá, agora eu vou pra cá, ó, mais x, mais 3x mais 20, tudo isso é igual a 360. Pronto. Deixa eu pôr um pouquinho maior. Isso. Ajuda os míopes que nem eu. O que a gente vai fazer? Nós vamos somar tudo que é x, porque é termo semelhante. X mais 3x deu 4x, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos aqui, ó, 8x mais 20 com mais 20 é 40, igual 360. Temos, de novo, uma equação de primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Deixa o 8x aqui. Pega o 360, tá lá do outro lado, e o 40 vai pro outro lado, trocando o sinal. Ele era mais 40 aqui, ele vai como menos 40 lá. Então, ficou com 8x igual a 320. A gente vai deixar o x sozinho. E nós vamos pegar o 8, que tá multiplicando de um lado, e a gente joga ele pro outro lado da equação, só que agora dividindo. Então, o 8 passou para lá, dividindo, tá? 320 dividido por 8 vai dar 40. Como eu sei disso? 32 dividido por 8 é 4. Então, 320 dividido por 8 é 40. Moleza, né, turma? Tá resolvido o exercício. Fácil, fácil. Último. Esse último é um exercício comum, não tá na da SED, mas tá no nosso livro. Olha que interessante. A soma das medidas dos ângulos internos de um polígono é 900. Qual é esse polígono? Turma, eu fui lá e copiei a fórmula, porque agora nós vamos usar essa fórmula. Onde aparece aqui, ó, eu vou colocar 900, porque ele já me disse que a soma desses ângulos é 900.
o que eu vou descobrir? Eu vou descobrir o n, que é o número de lados do polígono. Se eu fizer isso, eu consigo descobrir que polígono é pelo número de lados que ele tem. Então, ó, eu coloquei o 900 ali, repeti o outro lado da equação. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou repetir o 900 e aqui do outro lado eu vou usar a propriedade distributiva, o chuveirinho. O 180 tá fora, multiplica todo mundo que tá lá dentro, ó. Multiplica o n e depois esse 180 também multiplica o 2. Vamos lá, então? 180 vezes o n é 180n. Menos 180 vezes 2 é 360. Beleza. Essa equação é uma equação de primeiro grau, mas ela tá doida, tá trocada. Eu vou mudar. Eu vou pegar todo esse lado aqui, vou jogar para lá e vou pegar o 900 e vou jogar para cá. Eu vou inverter a equação só para deixar minha vida mais fácil. Igual a 900. Beleza. Já tá ficando muito apertado aqui, eu vou resolver aqui do outro lado. Aguenta aí. Que a gente dá um jeito. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar o 180n sozinho. Vou aumentar a letra. Ok. Vou deixar o 180n sozinho. Tá vendo o 360 aqui que tá negativo? Eu vou jogar ele pro outro lado, só que eu vou trocar o sinal. Vai ficar positivo. Deixo o 180n aqui igual a 900 mais 360, isso dá 1260, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar o n sozinho e o 180 que tá de um lado multiplicando, vou passar para o outro lado como divisor, ele vai passar dividindo. Então, aqui embaixo fica o 180, ok? Vamos deixar esse n minúsculo. E vamos passar aqui uma divisão. Perfeito. E agora, turma, 1260 dividido por 180, quando a gente for fazer essa conta aí, nós vamos descobrir que isso é 7. Então, o que eu tenho aqui? Um polígono de 7 lados. Quem é o polígono que tem 7 lados? Se for lembrar lá da aula anterior, ele é um heptágono. Então, ó, 7 lados, portanto, a nossa resposta aqui, ó, um heptágono. Fácil demais, né? Turma, fico por aqui com a segunda aula sobre polígonos e deixo aquele beijo pra vocês, tá? Tchauzinho!